o que eu vejo que causa muito sofrimento, assim, Luiz, é a questão hoje da compulsão alimentar. Uhum. Porque eu vejo ali que quem está na linha de frente ali do tratamento da compulsão alimentar, né? Psiquiatra, psicólogo, aí vem treinador, nutricionista, mas assim, linha de frente mesmo ali, eu acho que é psiquiatra, psicólogo, né? E aí, como é que a gente identifica que aquela pessoa tem compulsão alimentar? Olha, porque assim, às vezes eu começo a trocar ideia com a pessoa, eu vou mexer de dedo, né? Eu falo, olha, eu acho que você deve buscar uma ajuda assim, pra gente verificar uma paradinha. E aí, Uhum. como é que é uma característica de uma pessoa com compulsão alimentar? Hoje, no teu ambiente, lá na sua residência, você pega casos de compulsão Pega. alimentar também? Trabalho. Que eu te Trabalho. falo, eu vou puxar essa sardinha pro meu lado, Sim, sim. da comida aqui, né? Mas é interessante porque são casos muito complicados e que também envolvem um contexto complexo também. Esse comportamento ele tem uma função, entendeu? Não é uma coisa solta. A questão da compulsão alimentar, para a gente observar, primeiro, tem que ser frequente. A pessoa tem que comer grandes quantidades em muito pouco tempo. E tem uma coisa que tem que ficar assim, realmente marcada, tá? Que a gente vê muito. É a sensação de falta de controle. É Entendeu? tipo um apagão. Não é uma pessoa que simplesmente ela come, eu gosto de chocolate, então eu comi uma barra. Não, não é isso. É, porque todo mundo acha assim, eu tenho compulsão por doce. Tem Não. compulsão específica, não, né? Cara, Assim, digo, em relação à comida, né? mas cara, a questão é realmente a falta de controle. O E aí cara sai comendo tudo. sai comendo tudo, o cara vai, assim, casos. A gente já viu casos bizarros, assim, se você for. Quando você vê, tem casos extremos, que é assim, a compulsão é tão grande que o cara vai, come tudo que tá ali e vai na lixeira buscar comida. Esse Caraca, que nível, isso, cara? esse Esse eu nível nunca não é que tinha as visto, pessoas não. não falam. E aí entra uma outra parte. Porque, lembra, a pessoa vê isso como inadequado. A pessoa vê isso como inadequado, ela sente vergonha disso. Então, por isso que é muito difícil a pessoa falar. Ela geralmente vai falar uma coisa ou outra, mas muitas vezes só ela ou quem convive com ela vai saber a gravidade mesmo, entendeu? Algumas pessoas falam, mas falam não com todos os detalhes, não com toda a gravidade. A gente identifica e depois a gente vai ver que o buraco é muito mais embaixo, entendeu? Cara, essa agora eu fiquei assustado, cara, de pegar comida no Tem caso lixo. assim, cara. Tem caso assim. Que a pessoa pega a comida no lixo mesmo, porque de tão compulsiva que ela tá. E é complicado. E aí o É tratamento a é perda de controle. multidisciplinar, né? Ou não? Multidisciplinar, tem que ser. E aí que entra a dificuldade, porque, cara, existe uma coisa que é algo que é até certo ponto polêmico, tal, que eu vou falar agora. Né? Mas uma coisa que a gente precisa falar. Isso tem, na minha visão, em todos os profissionais de saúde, mas eu vejo muito nos médicos. Às vezes o médico tem essa coisa de falar assim, eu tô com o paciente na minha frente, ele tá com um determinado problema, eu preciso falar com ele, e aí eu coloco assim, olha, você tem isso, você precisa tratar, você precisa fazer isso, isso, isso. E achar que a pessoa vai fazer. Cara, a pessoa às vezes não vai fazer. Entendeu? Principalmente quando envolve algo muito complicado que nem a compulsão alimentar, que nem a mudança de estilo de vida, entendeu? Pra pessoa mudar, cara, é difícil esse tipo de coisa. Pra pessoa sair disso é difícil, vai ter muita recaída, entendeu? E ela vai se sentir um lixo toda vez que recair, entendeu? Então é complicado, ou seja, essa abordagem multidisciplinar, ela tem que existir, ela tem que ser uma coisa realmente integrada, porque até pra Integrado que pessoa você diz na mesma equipe, na né? mesma equipe, Porque a assim, você não equipe pega um precisa se entender. solto, né? Pega uma coisa solta. A equipe precisa se entender. Porque é muito difícil para a pessoa, cara, mudar. Assim, claro, a gente vê casos em que a pessoa melhora muito com tratamento medicamentoso, psicoterapêutico, de mudança de estilo de vida, sabe? Tem casos que realmente mudam, a pessoa melhora muito, assim. Mas é difícil, cara, é difícil. Porque quando exige uma mudança nesse nível, é uma coisa que tem que ser realmente muito profunda, entendeu? Então não dá pra simplesmente você falar, ó, você tem que mudar aí, cara. Você tá assim, você precisa mudar, cara. Você precisa fazer diferente e tal. Tem que ter mais força de vontade, não é assim. E normalmente tem O uma gênese que chegou assim, no ô Luiz? extremo. Tem uma gênese assim, pô, a compulsão alimentar é decorrente de uma ansiedade extrema, ou então de uma depressão, ou sei lá, de qualquer outra.
qualquer outro problema que a pessoa venha ter. Lembra quando a gente estava conversando sobre a questão do hábito, a questão, por exemplo, da droga? Então, de novo, teve um momento em que ela começou a comer mais, isso vai acontecendo, isso se torna recompensador, mas em determinado momento, geralmente isso passa a ser algo que vai extrapolando, entendeu? Funciona mais ou menos assim. Ou seja, daqui a pouco a pessoa tá comendo, tá tendo esse episódio de compulsão e ela não tá assim, gostando daquilo. Ela vê aquilo como inadequado. Então, ela só sente que precisa daquilo. É algo que não é mais assim, racional, entendeu? É realmente de uma camada mais profunda que a gente está falando do comportamento, entendeu? Algo que tá ficando ali enraizado e para mudar é difícil. Então, as medicações, elas vão ajudar. Tem medicações que ajudam a realmente baixar essa compulsão, entendeu? Ajudam a diminuir essa... Tem combinações também, né? Assim, que a medicação ajuda muito em alguns casos, em vários casos, aliás. E o trabalho da terapia é muito importante. Por quê? Porque aí você tenta buscar uma outra forma de olhar aquela situação da comida e buscar um comportamento mais saudável, entendeu? Para lidar com as questões que ela tá. Então, óbvio que tem um sofrimento por trás. Desse sofrimento que vai surgindo geralmente, que vão surgindo geralmente as compulsões, entendeu? Então, na verdade, como você falou, é para preencher um vazio que a pessoa tá ali, né? E a pessoa acaba comendo esse vazio. Muitas vezes você ouve exatamente essa frase. É impressionante. Pra preencher o vazio que tá dentro dela ali, né? A pessoa, às vezes, vai te falar exatamente isso. Doutor, eu tô com um vazio que eu preciso preencher com essa comida. Você acabou de assistir um corte do podcast A Vida é um Caos. E para você assistir o episódio completo é muito simples, é só você pegar o link que está aqui na descrição deste vídeo. E se você tem um canal de corte e quer usar o conteúdo do podcast A Vida é um Caos, fique à vontade. A única coisa que eu peço é que você coloque o link do episódio completo na descrição.